Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia da nossa imersão Transforme a Ansiedade em Sua Aliada, que também é o resultado do meu livro Transformando a Ansiedade em Aliada, Como Desenvolver o Autocontrole Emocional. E que bom que você deu esse passo e chegou até aqui, porque nós vamos falar sobre saúde mental, como funciona a nossa mente, os nossos processos interiores e por que estamos tão ansiosos ou estressados. Então, primeiramente, vamos relaxar um pouco. Então, aonde você estiver, sente-se confortavelmente, coloque os seus dois pés no chão, se possível, sente numa cadeira ou se tiver num sofá, se conecte ao seu eu, faça uma respiração completa, então a gente inspira pelo nariz e exala também pelo nariz. Então, a gente inspira em 4 segundos, exala também pelo nariz em 4 segundos. Inspire em 4 segundos, exala também em 4 segundos. E a última vez, a gente inspira em 4 segundos, exala em 4 segundos, acalmando um pouco a atividade mental, voltando-se para dentro, para esse trabalho interior, para essa nossa medicina do autoconhecimento. O que é o que eu chamo de medicina do autoconhecimento? É esse mergulho para dentro, no nosso interior, esse voltar-se para dentro, para aquietar a mente e ouvir a nossa intuição, o nosso verdadeiro eu. Nós vivemos num mundo de muitos estímulos. Nós vivemos num mundo onde a gente olha muito lá para fora e a gente esquece muitas vezes do que de fato estamos fazendo aqui, do nosso real papel nessa grande escola chamada vida. Então, meu trabalho, o projeto Despertar a Jornada, é justamente para isso, para inspirar você a criar histórias de sucesso, saúde e bem-estar, seja com ferramentas gratuitas ou seja com ferramentas pagas. Não importa. O que importa é você trilhar o seu caminho interior, porque a sua cura é também a minha cura. A sua felicidade é também a minha felicidade, porque assim a gente pode trabalhar por um mundo melhor, por um futuro melhor para nós mesmos. Como seria bom se toda a humanidade, atualmente, pudesse trabalhar saúde mental? Então, esse é o objetivo maior de eu estar aqui hoje fazendo essa imersão. Porque nós precisamos falar sobre a ansiedade, precisamos falar sobre estresse, precisamos trazer mais saúde mental para nossas vidas. Por quê? Porque as estatísticas estão comprovando cada vez mais que as pessoas estão se perdendo em suas vidas. Seja no excesso de trabalho, de afazeres, seja uma vida no piloto automático, seja numa vida sem sentido. Então, quanto mais a gente mergulha nesse processo interior e entende o que de fato estamos fazendo aqui e qual é o nosso papel na nossa vida, a gente pode cada vez mais ter foco, concentração e, claro, tomar as decisões corretas para a mudança de hábitos. Dizer mais sims àquilo que alimenta e nutre a nossa alma e dizer mais nãos àquilo que nos adoece o espírito, a mente e o corpo. Então a gente precisa trabalhar com o nosso senso crítico, ativar o nosso observador interno. E esse é o trabalho que eu estou oferecendo aqui para vocês. Vou trazer técnicas, ferramentas, métodos de mais de 25 anos de pesquisa, de dedicação e experimentação nessa medicina do autoconhecimento. Quando eu descobri que eu era e que eu estava com uma mente ansiosa, eu tive que fazer as mudanças necessárias na minha vida. Então, eu sempre tive 2 caminhos. Ou eu ia pelos medicamentos alopáticos, ou eu tinha o outro caminho, que era eu adentrar no meu eu interior e entender o porquê que eu estava passando por aquilo.
O que aquela doença, aquela manifestação, aquele desequilíbrio queria dizer para mim. Porque a gente precisa entender que nós somos seres multidimensionais. Então, nós não somos só esse corpo. Nós somos corpo, mente e espírito. E todos nós, independentemente de raça, de credo ou de religião, a gente é multidimensional. E é importante a gente entender que nós temos o corpo emocional, o corpo físico, o corpo energético, o corpo espiritual. Então, a gente forma um campo de energia humano através do quê? Do que a gente pensa, do que a gente diz e do que a gente sente. Tudo é energia. Einstein dizia muito bem isso, né? Matéria é energia condensada. Então, quanto mais a gente percebe que nós somos seres em vários níveis e várias camadas e somos complexos, aí sim a gente pode começar a trilhar o caminho da cura. Porque a cura, nessa pesquisa que eu fiz, nesses anos de investigação e experimentação, eu descobri o quê? Que a cura, ela não é um caminho, elas são vários processos que culminam lá no nosso processo maior de cura, que é a cura holística. Então, muitas vezes a gente precisa entender que a gente tem que curar a mente, mas a gente precisa curar o corpo físico, a gente precisa curar o corpo energético e a gente precisa curar o corpo espiritual. Isso não tem a ver com religião. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O que seria espiritualidade? O lado espiritual e religião seria essa caneca, esse rótulo. A espiritualidade é o que está dentro, esse líquido que está dentro dessa caneca. Então, é esse mergulho, é dessa espiritualidade, é desse autoconhecimento que eu estou falando aqui. E quando a gente bebe da nossa espiritualidade, a gente pode daí sim encontrar as respostas que a gente tanto busca para os nossos desequilíbrios e também as nossas doenças. Então a gente olha para essa humanidade hoje e a gente vê uma humanidade o quê? O que você vê? O que você enxerga aí fora? Me diz aqui nos comentários. O que de fato você está vendo no mundo lá fora? O que de fato você está vendo na sua vida, entre os seus amigos, familiares? Será que você está vendo pessoas mais calmas, tranquilas, com equilíbrio emocional, com inteligência emocional? Ou será que você está vendo pessoas cada vez mais à beira de um ataque de nervos, as pessoas cada vez mais estressadas, as pessoas cada vez mais nervosas, com problemas para relaxar, para dormir, para olhar nos olhos, para conversar? Então, o que de fato a gente está vendo na humanidade? Então, essa é a minha missão aqui, trazer essa autorresponsabilidade. Então, primeiro eu preciso despertar você, para que você olhe para a sua vida de uma outra maneira. Isso não significa que você fale, ah, minha vida está né? Não. Olha para a sua vida, olha para o mundo aí fora. Então, qual é o próximo passo? Primeiro, a gente reconhecer que nós precisamos cada vez mais de ferramentas, técnicas e métodos que nos ajudem a ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então a gente tem essas ferramentas e muitas delas eu te digo, e vocês vão perceber nesses 3 dias de imersão que são gratuitas. A gente não precisa pagar por isso. Ah, Miriam, mas por que não divulga? Porque é de graça. E eu tô aqui para divulgar. Eu tô aqui para mostrar para você que você pode ser responsável, sim, pela sua cura, pela sua libertação. E como que a gente vai fazer isso? É despertar a sua potência que existe aí dentro de você. Esse ser que você já é maravilhoso e perfeito. Perfeito dentro da sua singularidade. Todos nós somos únicos. E como que o universo nos enxerga?
como que tudo ao nosso redor nos enxerga? Através de uma lei de atração. Essa lei da atração, ela atrai exatamente o que nós precisamos para o nosso aprendizado. E quando a gente entende que a gente precisa mudar hábitos, que a gente precisa mudar caminhos na nossa vida, aí sim a gente começa a entender que a responsabilidade é nossa, do sim e do não, que eu já falei. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito precisam ser trabalhados simultaneamente, para daí sim a gente descobrir os gatilhos emocionais, aquilo que adoece a nossa alma. E a partir dessa vida consciente, a gente trilhando esse caminho de libertação, para que daí sim a cura aconteça. Nesses anos de pesquisa, eu entendi que eu precisava trilhar esse caminho interior. Tudo bem. Mas também eu entendi que eu precisava tomar as decisões para mudar o meu destino, para mudar a minha mente. Por quê? Eu fui descobrindo que quando eu tive a maior crise de ansiedade da minha vida, que foi aos 23 anos, eu morava no Rio de Janeiro. Tinha terminado a faculdade de jornalismo, tinha ido morar no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu estava com uma vida perfeita, aparentemente, né? Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava morando sozinha, eu estava começando a trabalhar naquilo que eu gostava, eu tinha praia, eu tinha momentos, né, ali de relaxamento, eu achava que era momentos relaxantes. Bum, veio a primeira e maior crise de ansiedade da minha vida. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Sabe como as crises podem ser avassaladoras. Ela detona a gente. Ela acaba com a nossa energia vital. Ela acaba com a nossa mente. Ela impede a gente completamente de ter uma vida normal e de ter atitudes normais. A gente fica totalmente autodesregulado. É como se o nosso corpo ele começasse a dar o seu grito de alerta. E também, muitas vezes, essas crises podem ser desencadeadas por momentos grandes de estresse. Ou por você levar uma vida que não está funcionando para você. Então, a primeira coisa que aconteceu foi eu ficar 15 noites quase sem dormir. Eu fiquei entre 14 e 15 noites. Eu comecei a entrar num estado de alerta e emergência, e meu corpo gritava, taquicardia. Eu fechava os olhos, fritava a minha mente. Passava, assim, 1 milhão de pensamentos por segundo ali. Eu não conseguia nem me concentrar. A minha concentração ficou totalmente comprometida. E ali eu fui entendendo que ou eu tomava uma decisão ou eu ia para os medicamentos. Num primeiro momento, eu fui parar no hospital algumas vezes, achando que eu estava morrendo, porque existem os formigamentos. No meu caso, né, a gente tem que entender que cada um passa por um processo e uma crise diferente, mas existem alguns sintomas que são praticamente os mesmos para quem tem essas crises, né? Que a gente sente formigamento nos braços, taquicardia, falta de ar e sensação que vai morrer. Ela se combina, às vezes, com uma crise do pânico. Mas a crise do pânico, se a gente for entender, se a gente for mergulhar um pouco mais, ela também faz parte de uma crise de ansiedade. Elas estão interligadas, interconectadas. É quando o seu corpo, você liberou tantos hormônios do estresse em cima dele, adrenalina, noradrenalina e cortisol, seja por uma vida estressada, seja por uma vida que não funciona para você, seja pela intoxicação de pensamentos, da alimentação, e aí você chega naquele patamar onde o seu corpo fala para você, agora chega. E ali eu descobri, o meu corpo disse para mim, chega, foi o primeiro grito de socorro que eu tive na minha vida. E se você perceber, a crise de ansiedade, de estresse, de pânico, ela não chega de repente na sua vida. Ela vem dando sinais de alerta, ela vem soltando ali cartinhas para você, olha para mim, cuidado, repensa suas escolhas,
olha essa vida que você está levando, olha esse ritmo, percebe a sua vida. E aí você não vai ouvindo. Daí, de repente, né? Que não é de repente, ela manda essa carta bomba. E bom, você, então, cai nesse abismo interior. E aí, quando você olha para dentro, você vê muita escuridão e você não vê saída. E aí eu fui parar no hospital e o médico, né, falou, olha, você está com uma crise de estresse muito grande, então eu vou ter que dar esse medicamento para você conseguir dormir. Então eu tive que entrar no remédio faixa preta para poder o meu corpo conseguir relaxar, porque eu não conseguia mais fazer isso sozinho. Eu descobri que ali eu talvez eu tenha tido tantas decisões erradas na minha vida com relação a tudo, que ali eu entendi que o meu corpo ele já não conseguia mais fazer essa autorregulação dos seus hormônios, do bem-estar, da felicidade. E aí o que acontece? Eu tive que tomar uma decisão. Então eu tomei o medicamento. Claro que o medicamento ele é importante em alguns casos, sim. Eu não estou negando que os medicamentos alopáticos são importantes. Mas a gente precisa investigar. A gente precisa olhar de fato para a nossa vida. Porque a ansiedade é apenas um dos sintomas que a gente vai ter na nossa vida se a gente não fizer melhores escolhas e se a gente não mergulhar no autoconhecimento. Vai ser um dos. Só que a longo prazo se apresentam outras doenças, se apresentam outros transtornos que são atrelados às crises, né? Então, a ansiedade, ela tá ali, mas ela tem o estresse, ela tem o nervosismo, ela tem a irritação, ela tem a desregulação hormonal, ela tem a falta de conexão interior, ela tem a ver com a respiração curta. Então, hoje, primeiramente, a primeira técnica que eu quero trazer para vocês é uma das técnicas que eu considero a mais poderosa de todas, que é a respiração. E aí, de novo, é uma coisa tão simples? É e não é. Primeiro, porque a respiração, ela nos ajuda a regular, a fazer essa autorregulação hormonal. Ela nos ajuda a equilibrar o sistema, todos os sistemas energéticos do nosso corpo. E também os órgãos internos. Então, ela começa a trabalhar no sistema circulatório, respiratório, digestivo, linfático. A respiração, ela é extremamente importante. Isso não sou eu, Miriam, que estou dizendo. Isso são estudos que remontam aí mais de 50 mil anos e que tem a ver com toda uma base da medicina, não essa que temos hoje, mas uma medicina milenar. Então, essas práticas, essa técnica que eu vou ensinar hoje, não fui eu que criei, eu desenvolvi. Eu descobri como colocar ela na minha vida e dessa forma eu posso, assim, trabalhar cada vez mais para me autocontrolar. E o que é bom? Eu não preciso pagar por nada e eu tenho essa ferramenta e eu tenho essa técnica a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas para isso, a gente precisa de disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue utilizar essa técnica. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente está estressado, quando a gente está tenso, quando a gente está nervoso, ou quando a gente está à beira de uma crise, né, nervosa, ou de ansiedade, ou do pânico, a nossa respiração ela vai se encurtando. A gente fica numa respiração aqui, muito pela boca, e a gente não consegue fazer esse trabalho de levar o oxigênio devidamente para as nossas células. Então, assim, o que eu te convido? A prestar atenção agora na sua respiração. Então, olhe para a sua respiração, né? Perceba, feche os olhos. Então, faça esse contato, ative esse observador interno de olhar para dentro, de voltar-se para dentro. E, primeiro, veja e perceba
quantos segundos você leva na sua inspiração e quantos segundos você leva na sua exalação. A sua respiração, ela está nasal ou ela está oral? Quando você respira, você expande o abdômen, peito e costas, ou você não acontece nada com o seu corpo? Então comece a entender primeiro a sua respiração. E aí agora eu te convido a tentar fazer uma inspiração nasal. Então você vai inspirar pelo nariz e exalar pelo nariz, igual aquela respiração que a gente fez lá no comecinho, só para acalmar um pouco a mente. Então experimenta. Inspire em 4 segundos, exala também em 4 segundos. E vai percebendo como que essa respiração ela vai atuando na sua mente. Quero que você perceba isso. Conforme você vai inspirando e exalando, o que isso faz com a sua mente? Escreva aqui nos comentários também. Quero saber de vocês como está a respiração de vocês. Vários estudos estão sendo realizados e percebendo que nós humanos hoje, nós estamos respirando numa capacidade de 15%. Isso de 100%. A gente tem 100% de uma capacidade pulmonar. A gente está usando 15%. Então, a respiração pulmonar nas costas, ela equivale a 15%. A respiração aqui no tórax, peitoral, mais 15%. E 70% da nossa respiração está aqui, quando a gente traz ela para a parte abdominal. Então, o que eu vou ensinar para vocês? A técnica da jarra, da respiração da jarra. É uma técnica que ajuda muito a gente a fazer e expandir essa capacidade pulmonar de novo, abrir de novo. É como se a gente tivesse feito aí um trabalho de recolhimento pulmonar, das costelas, dessa respiração nossa. Então, nossa respiração foi ficando pequena e curta. Então, como é que a gente faz? A gente começa a expandir de novo essa respiração. E é muito importante que durante o dia, principalmente esses 3 dias de imersão, você coloque a respiração consciente na sua vida. Por quê? Daqui a 3 dias, você já vai começar a perceber os benefícios. E eu te digo mais, se você fizer a respiração correta agora, você já vai sentir os benefícios imediatamente. Porque a respiração é a senhora da mente. Ela está totalmente conectada ao nosso padrão mental. Então, quanto mais a gente está consciente da nossa respiração e a gente faz uma respiração correta, mais a gente consegue mergulhar e acalmar todo o nosso sistema mental. E aí fica fácil para a gente ouvir o que a gente precisa ouvir, principalmente da nossa intuição, principalmente das nossas respostas internas. A gente não precisa fazer uma meditação, porque a meditação ela pode ser desafiadora para algumas pessoas. Mas a gente vai experimentar aqui também a técnica da meditação, a gente vai falar sobre ela. Mas o mais importante agora é a respiração, porque ela é fácil, ela está aí, ela faz parte da sua vida. É a primeira coisa que você faz na sua vida e a última coisa que você vai fazer na sua vida é respirar. Então, quando você nasce do útero da sua mãe, a primeira coisa que você coloca para dentro é o ar. E a última coisa que você vai fazer na sua vida, na hora da sua passagem dessa vida para uma outra, né, é respirar. Ou deixar de respirar. Respiração tem a ver com todo um sistema energético e todo um sistema do seu corpo físico, que está conectado ao seu corpo emocional, que está conectado ao seu corpo energético e que está conectado ao seu corpo espiritual. Porque não existe separação. A separação foi feita pela fragmentação da medicina. Ela não foi feita pela medicina milenar, que olha o ser humano como um todo.
Então a gente precisa se olhar para esse todo, voltar esse olhar mais abrangente para aquilo que somos. Se fôssemos seres simples de ser entendidos, seria mais fácil, mas somos seres complexos. Então vamos lá? Vamos fazer essa técnica da respiração da jarra? Então sente-se confortavelmente. Então procura sentar sobre seus isquios, que são aqueles ossinhos que ficam bem embaixo dos seus quadris. Então senta. Se for numa cadeira, melhor ainda, ou no sofá, procura não ficar com a coluna curvada, para a gente não interromper esse fluxo energético do sistema nervoso central. Porque na nossa coluna passa todo o sistema nervoso central. E ali a gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando a gente consegue fazer uma respiração consciente, a gente ativa esse sistema nervoso central e ele é o que comanda as funções do nosso corpo. Sejam as funções endócrinas, sejam as funções renais, sejam as funções circulatórias, sejam as funções cerebrais. Então, a gente precisa cada vez mais corrigir a nossa postura. Porque também não adianta a gente respirar certo com a coluna curvada. Quando a gente curva a coluna, a gente fecha esse fluxo energético entre as vértebras. E aí esse fluxo energético tem a ver com os processos de liberação de oxigênio, de transformação de gás carbônico em oxigênio, de liberação de todas as nossas glândulas do nosso corpo e da liberação desses hormônios, precisa sim a gente estar com a concentração de que a nossa coluna tem que estar ereta. Quanto mais a sua coluna estiver ereta, quanto mais o topo da sua cabeça segue em direção ao teto e você abre, né, o seu peito, você pode até girar um pouco os ombros para trás e fazer esse equilíbrio, né, do seu corpo. Então volta-se para dentro, você já começa a perceber que quando você cresce a sua coluna, você já entra num outro estado mental. E aí sim, com os olhos fechados agora, você vai visualizar como se o seu corpo aqui em cima fosse uma jarra de água. Então você vai inspirar, vai expandir o seu abdômen como se você estivesse enchendo de ar, né? Ou água, né? Como você preferir visualizar, o seu abdômen. Aí depois você vai enchendo aqui o tórax e as costas. Então você inspira, cresce, expande essa jarra de água ou de ar e você exala. Pode exalar pela boca no primeiro momento e esvaziar todo o seu corpo de ar. Então, procura até esvaziar mesmo, até que não tenha mais nenhum ar dentro de você, na sua capacidade pulmonar, né? Inspira de novo, expande, cresce, exala, se recolhe, contrai, esvazia todo o ar. E agora vamos fazer a respiração só pelo nariz? Então a gente inspira pelo nariz, faz essas 3 etapas da respiração, abdômen, peito e costas. Exala pelo nariz, se recolhe, relaxa, contrai. E mais uma vez, inspira, cresce, exala, contrai, se recolhe. Mais uma vez. Inspira, cresce. Exala, esvazia completamente. E a última vez? Inspira, já vai percebendo como o ar entra diferente no seu corpo.
Exala, relaxa, deixa o ar sair. A gente troca todo esse ar que estava parado dentro de você. A gente renova o ar. Inspira, exala. Já vai percebendo como que está agora sua mente, se algo mudou aí dentro. Fecha os olhos, percebe como está seu padrão mental, a sua energia. Se algo mudou aí dentro, ou você está a mesma coisa, vai percebendo e ativando esse observador interno. Inspira, exala. Tem uma lenda muito interessante no Oriente, que fala que a nossa coluna ela é como se fosse um bambu. Então, quanto mais a gente trabalha a nossa coluna e a mobilidade da nossa coluna, mais a gente aguenta as tempestades da vida. Porque a coluna, ela tem muito a ver com esse sistema nervoso central. E quanto mais a gente fortalece a nossa coluna, as nossas vértebras, mais esse canal fica liberado para quê? Para que as energias, a circulação, o sistema linfático e o sistema de oxigênio, né, das células possa ser levado livremente para os órgãos internos e para os nossos corpos também, sejam eles físicos, energéticos, emocionais. Então, a respiração ela pode parecer invisível, ela pode parecer que não é nada, mas quanto mais a gente respira de forma consciente, mais a gente pode adentrar esse caminho interior do autoconhecimento. E aí sim, a gente começar de novo a autorregular os nossos hormônios. Porque a respiração consciente, ela vai ajudando a gente a liberar esses hormônios do bem-estar. E aí a gente vai diminuindo os hormônios do estresse. Porque a gente vai falando para a nossa mente que está tudo bem. Então, o nosso corpo pode estar em alerta, mas se a gente for respirando, inspira e exala pelo nariz cada vez mais, de uma forma consciente. Então, se pega respirando mal, volta para a respiração consciente. Pegou, viu que está falando muito depressa, viu que está com pensamentos acelerados, percebeu? Volta para a respiração consciente. Eu quero que você faça esse teste. Um dia, pelo menos, na sua vida. Mas quanto mais você fizer e quanto mais você colocar isso na sua vida, melhor vai ser. Ah, Miriam, mas eu esqueço. Põe um despertador. Vai despertando no seu celular esse tempo. Vai criando esse tempo para você, para se perceber. Porque a gente só pode mudar um hábito a partir do momento que a gente tem consciência sobre ele. Tá? Então, vai entendendo cada vez mais. E se você não fez ainda o teste que está aqui no canal, para você saber o nível que está a sua ansiedade, eu te convido a procurar aqui no canal, eu posso até deixar aqui na descrição depois do vídeo, para você procurar fazer o teste. Qual é o nível de ansiedade que você está? Isso é muito importante. Também é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho interior, onde você vai entendendo como você está, para daí você fazer as mudanças na sua vida. E amanhã a gente vai estar falando sobre uma segunda ferramenta que é muito poderosa. Então a respiração, ela é aquela ferramenta que você leva para qualquer lugar. E amanhã a gente vai falar da próxima ferramenta. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha despertado aí o seu observador interno, espero que você tenha olhado para você, olhado para a sua vida e se perguntado, principalmente, se a vida que você está levando hoje, ela está funcionando para você e ela está te trazendo saúde e bem-estar. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Então, pense, coloque aqui nos comentários, me diga como que a ansiedade tem atrapalhado a sua vida ou outros problemas, outras desordens,
como o estresse. Deixa eu beber uma água aqui. Falei demais. Como o estresse, como as síndromes, né, do pensamento acelerado, como a falta ou a dificuldade até de relaxar e de pausar. A gente precisa ter o controle sobre a nossa mente, senão a nossa mente vai controlar a nossa vida. E a sua mente não é você. Ela é uma parte do seu ser. Lembrando sempre que somos corpo, mente, espírito, energia. Então, a sua mente, ela é apenas uma pequena parte de você. Então, te aguardo amanhã e gratidão. Se você não fez um teste, corre lá e vai fazer. E nos vemos muito, muito em breve. Qualquer coisa, estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp. Até amanhã.